Deus, dai-me paciência para o programa de hoje. E respeito, porque tem grandes chances hoje de eu perder a linha, o que é muito ruim, né? Pode ser que eu seja demitido, inclusive, depois desse episódio. Roda a vinheta aí, por gentileza. Fala, moçada, beleza? Polêmicas React na área, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like. Estamos em semana festiva, Polêmicas Vazias chegou a 600 edições. O React ainda é uma criança, é um bebê, comparado ao já adolescente, quase adulto. Polêmicas Vazias, o programa mais antigo do YouTube do esporte interativo, TNT Esportes, inspirou vários programas por aí. Tem gente da casa que chupinza pauta do Polêmicas Vazias, mas é um baita orgulho, viu? O programa que mudou minha carreira e o React agora que está me indispondo com um monte de gente. E hoje pode ser que aconteça uma indisposição com o Fábio Sormani. Eu nunca conheci o Sormani pessoalmente e de novo, assim, não tenho nada contra, assim, respeito toda a história do Sormani, mas temos um festival aqui de algumas situações para reagir, tá? E aí, vamos lá, né? Vamos lá. Eu vou reparar muito nos companheiros, tá? Como o Flavinho reage, como o Facincani reage, como o Quessadinha reage. Quem não sabe aqui, o Leandro Quesada é tio do nosso Arthur Quesada, tá? Que é uma versão bem mais melhorada, né? O Leandro Quesada, ele estava ajustando ali o DNA da família para o Arthur Quesada depois brilhar, né? E o Fábio Sormani, que estava absolutamente revoltado depois da derrota da seleção brasileira. E ele já começa assim, ó. Jogador da Premier League é proibido ser convocado para a seleção brasileira. Ponto! É isso, velho. Só aqui já dava o react por si só. Esta é a frase, viu? Jogador da Premier League está proibido de ser convocado para a seleção brasileira. Nada mais, nada menos que a liga mais difícil do planeta. O campeonato nacional mais disputado do mundo é a Premier League, né? É o que tem o maior valor de mercado, os clubes valem mais dinheiro, tem o maior direito de transmissão. Eu estou falando aqui de campeonato nacional, não estou incluindo, obviamente, a Liga dos Campeões nem a Copa do Mundo. Mas na ordem futebolística de valor, você tem a Copa do Mundo, a Champions e a Premier League. Quer o Sormani goste ou não, a Premier League representa hoje a elite dos campeonatos nacionais no mundo. Mas ele acha que não dá para convocar ninguém da Premier League para a seleção brasileira, baseado em porra nenhuma, né? Mas vamos ouvir aqui para ver se me convence. Aquele Murilo é um hipopótamo! Gente, aí descambou aqui, né? Essa parte eu não tinha ouvido, eu confesso, tá? Eu só vi um outro corte aí que é mais para frente. Ele chamou o Murilo de hipopótamo do nada. Porque o Murilo, ele tem o corpanzil mesmo, né? Ele tem uma estrutura óssea grande. Mas ele tá no peso dele. O Murilo é um dos melhores zagueiros da Premier League nesta temporada, tá? Ele está levando o time dele, o Nottingham Forest, de volta à Liga dos Campeões, depois de muito tempo. E jogando fino. Assim como o Gabriel Magalhães, que também é zagueiro da Premier League, e outros jogadores brasileiros com muito destaque na Premier League. Inclusive hoje, um dos fortes candidatos a melhor jogador do mundo vem da onde? Da Premier League, Mohamed Salah. Que talvez, se fosse brasileiro, o Sormani não ia querer na seleção, pelo que eu entendi aqui. Mas, cara, chamar o... Isso aqui é inacreditável, né? Ele parecia um boi em campo! E esse cara é tido... Olha a cara do Flávio aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Ele já tá, tipo... vai descambar, né? Aqui, ó. Facincani aqui sem entender ainda. E o Quesada ali tentando não ter reação para não se comprometer também, né? como um dos 5 principais zagueiros da Premier League. Se esse cara é um dos 5 principais jogadores da Premier League, a Premier League é um lixo, é uma bosta. Então precisa parar com esse negócio de Premier League. Quantos jogadores da Argentina jogam na Premier League? Eu tenho aqui. Campeões do mundo. Julian Álvares, na época, estava no Manchester City. Beleza que agora não está mais, tá? Mas a seleção campeã do mundo tinha titulares. Julian Álvares, o goleiro, que joga no Aston Villa e continua jogando,
O Lisandro Martinez estava no banco de reservas, mas chegou a ser titular em determinado momento no Manchester United. Olha só, o McAllister, na época, hoje ele está no Liverpool. Ele estava no Brighton, e era titular, tá? Então aqui, a gente tinha pelo menos 4 figuras importantes da Argentina, campeã do mundo, jogando na Premier League, só para constar. Na Argentina, campeã do mundo. O goleiro? O zagueiro que cagou no pau no gol do Brasil? Romero. O Romero? O Enzo. Ai, meu Deus do céu. Isso lembrando que agora esse número aumentou, tá? Porque o Romero, na época da Copa, se eu não me engano, estava na Atalanta e agora está na Premier League. O Enzo Fernandes, na época da Copa do Mundo, ainda não tinha ido para o Chelsea, agora está. E aí, beleza, o Julián Álvares saiu. Então você tem 6 jogadores da Argentina que jogam na Premier League. Mas dá para achar rápido aqui, ó. Argentina National Team. Aí você consegue ver os últimos convocados da Argentina aqui. É fácil. A gente tem essa resposta já. Players. Olha lá, clube. Temos 4 jogadores da Premier League nesta última convocação. Só para lembrar. Mas eles devem estar com problema também. Isso sem contar que o Solé, que foi convocado recentemente, é do Bournemouth, e está fora. O Lisandro Martins, que eu citei, né, não está agora. O Bonanote, que é do Leicester, também é mais uma terceira possibilidade. O Gamacho, quarta opção, que é do Manchester United. Então você pode ter um universo aí de 8 jogadores, dependendo da convocação, que jogam na Premier League. Mas o que é mais doido, e eu não sei se ele entende que a Premier League é mais forte que a Ligue 1, por exemplo, na última convocação tinha 5 jogadores da Argentina jogando na França. Inclusive no Lens, que não é primeira prateleira. Curioso, né? Mas enfim, vamos ver. Cara, o Flavinho tá sem se aguentar aqui. O Enzo e o McAllister, 4. Os principais jogadores da Argentina não jogam lá. E o McAllister joga em time grande, né? Joga. Não, o McAllister era do Brighton, né? Tá onde agora? Tá no Brighton? Não, acho que ele não tá mais. Dá uma olhadinha. Não, vê aí. Tem um cara que joga no Chelsea. Tá no Liverpool agora. Quem que é mesmo, Joãozinho? O cara que joga no Chelsea. O Enzo. O Enzo. Isso mesmo. Entendeu? Então, é o seguinte. Porque os jogadores da McAllister agora Livre. Falou que tinha uns caras que era do Newcastle e foi pro Chelsea. Então, é o seguinte. Porque os jogadores da McAllister agora livre. Exatamente. É do Liverpool. Exato. Só vai continuar. Liverpool, Chelsea. Pra dizer que os brasileiros jogam tudo no Wolverhampton pra baixo. Não, tudo bem. Se você vai pra Premier League, Se você vai pra Premier League pra jogar no City, Só para constar aqui, o Alisson e o Ederson são goleiros de Liverpool e Manchester City. O Gabriel Magalhães, que agora está lesionado, é um zagueiro do Arsenal. O Martinelli, quando é convocado, é um ponta do Arsenal. O Estevão está indo para o Chelsea. Não está indo para o Brighton, não está indo para... Pelo amor de Deus. o Liverpool. Sim, no Chelsea, vai. Beleza, no Chelsea, no Arsenal. Arsenal e Chelsea. Tudo bem, vai. Ou City, né? A Argentina foi... Eu falei isso aqui quando a Argentina foi campeã do mundo. A Argentina não está permeada por jogadores da Premier League. Não estão. Não está. Agora vamos se entender com o português aí, né? Meu Deus. Mas assim, vamos lá. Se a França fosse a campeã do mundo, aí já mudava tudo, o argumento também. Aí a Ligue 1 é melhor do que a... Cara, é uma loucura, tá? É uma loucura, porque a França, por exemplo, se fosse campeã do mundo, a França teria 5 jogadores da Premier League e mais 6 da Ligue 1. Seriam 11 jogadores da Premier League e da Ligue 1. Porque assim, eu não tô entendendo onde é que o Sormani quer chegar. Só presta jogador o quê? Do Real Madrid, do Barcelona e que joga no futebol brasileiro, é isso? Vamos ver, cara, eu não consegui andar ainda 2 minutos do vídeo. Entendeu? Não é possível que um jogador que jogue no Wolverhampton tenha mais E uma pergunta, assim, quando o André e o João Gomes, eles eram do Fluminense e do Flamengo, aí estava tudo bem ser convocado. Aí eles foram para a Inglaterra, não pode mais ser convocado, eles passam a não prestar mais. O Murilo, quando surgiu no Corinthians, e desde a base,
eu lembro de ter feito vários jogos de sub-20, ele já era tratado como um zagueiro muito diferente. Aí ele tá no Corinthians, show. Saiu, não presta. Mas é isso? Ele é horroroso. Por exemplo, o Depay, ele é bom ou ele é ruim? Porque o Depay já jogou na Premier League. E não foi bem, inclusive. Não foi bem. É muito louco, velho. Passivo para ser convocado do que o jogador que atua no Flamengo. Ou no Palmeiras. Ou no Palmeiras. Não é possível que esse Murilo, que sempre foi um boi cansado quando jogava no Corinthians, eu cansei de falar isso e muita gente me criticou. O cara é pesado, gente. O cara... Olha a cara do Quesada ali. Eu, dependendo do dia, assim, porra, peguei ali 2 horas de estrada, pô, dormi mal e tal. Cara, a chance de eu ficar revoltado nesse programa aqui e sair uma treta gigantesca é muito grande. Eu não teria paciência para ouvir isso aí, juro. Porque não dá, velho. Não é a questão da opinião. Tá tudo certo, você pode ter várias opiniões, mas tem coisas aí que não fazem sentido. Essa parada porque o cara do Wolverhampton, não sei de onde, não pode estar na frente no jogador do Flamengo ou do Palmeiras. Cara, o André e o João Gomes estavam aqui no Brasil um dia desse. O João Gomes estava no Flamengo, então estava tudo bem ele ser convocado. Aí ele vai jogar no Wolverhampton, ele não pode mais ser convocado? Que lógica é essa? Aí a fila, aí quem tinha que ser é o quê? O Alan, no lugar do João Gomes, que é 1 milhão de vezes pior do que o João Gomes. Porra, qual é o sentido disso? Não faz sentido. Foi o Zé Rafael, que estava no Palmeiras no ano passado. Se o Rafael fosse para jogar, fosse pro Leicester, ele não podia mais ser convocado. Por essa tese aí, é porque o Estevão tá indo pro Chelsea, né? Mas se o Estevão tivesse indo pro Newcastle, na cabeça do Sormani, o Estevão não podia mais ser convocado. Essa é a realidade aí. O cara é pesado e grosso. O cara joga no... Grosso, meu Deus. A coisa que o Murilo mais tem é técnica. Zagueiro canhoto, inclusive. Nottingham Forest, não é isso? Sim. Não é possível que o cara que joga no Nottingham Forest tenha mais credenciais para chegar à seleção do que o Léo Ortiz que joga no Flamengo, do que o Murilo que joga no Palmeiras. Ah, tenha santa paciência, gente. Tenha santa paciência. Só para constar aqui, eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes, tá? O Brasil foi campeão do mundo em 94, tendo pelo menos 8 jogadores que atuavam fora do Brasil, tá? Incluindo um goleiro que estava na Rediana, um zagueiro que estava no Bordeaux, um meio-campista que estava no Stuttgart e o outro jogando no La Coruña e o outro atacante jogando no La Coruña. Se você quiser escolher esse argumento da grife, você vai ter problema. Porque, assim, o Bordeaux não era gigante naquela época, o Rediana não era gigante naquela época, o Stuttgart não era gigante naquela época e o La Coruña, com aquela galera, estava começando a tentar ser competitivo com o Mauro Silva e com o Bebeto. Mas ele não era um clube historicamente relevante no futebol espanhol. Então, assim, por que usar um argumento que não se sustenta em pé? 2 minutos. Não tem sentido, velho. Não tem sentido nenhum. O Brasil de 2002 foi campeão com o Edmilson sendo titular e jogava no Lyon. Que, de novo, ainda não era o Lyon do Juninho Pernambucano, que estaria constantemente nas oitavas, até quartas de Liga dos Campeões da Europa. Ele estava ali entrando nesse lugar. O Júnior, que era lateral reserva do Roberto Carlos, estava no Parma, que não é um grande clube italiano. O Denilson, que era um reserva usado a todo momento como um 12º jogador, tinha ido pro Betis. Porra, velho, não tem como. Não tem como. E isso porque a seleção tem um ataque que é de Real Madrid e Barcelona. E os caras estão dando chile. Até o Jair dos Santos. O Zé Ivaldo joga mais que o Murilo. Quem? O Zé Ivaldo, o Gil hoje, com 38 anos de idade, joga mais do que esse Murilo que joga no Nottingham Forest. Esse cara é uma vergonha. E o Marquinhos? É o Marquinhos. E o Marquinhos? É o retorno. É o Marquinhos jogador na mais Premier League. superestimado da história do futebol brasileiro. Talvez, quiçá, mundial. Concordo. Esse cara não joga nada. Nada. Não tem tamanho de back, não sabe marcar, não tem corpo de back. Esse cara é o capitão da seleção brasileira.
Nós chegamos ao ponto de ter que contratar jogador de vários países da América do Sul porque a gente não dá conta da competitividade. Porque a nossa geração é ruim. É ruim. Você tem razão. Eu cansei de defender essa geração aqui e é contra você. Você tem razão. Mas vem cá, eu não estou entendendo. Ele está falando que a gente precisa contratar jogador estrangeiro para atuar no Brasil porque a geração não dá conta. Mas ele quer que a geração que está aqui vá para a seleção e fure a fila dos que estão na Europa. Lembrando a seleção de 2002, o Lúcio estava no Bayer Leverkusen, na época também que, né, não é o Leverkusen agora do Xabi Alonso, tá beleza, o Leverkusen tinha decidido Champions e tal, mas passava longe de ser primeira prateleira. E fomos campeões mesmo assim. Fomos campeões mesmo assim. É doideira, velho. Não tem como. Não tem como. Simplesmente não tem como. Eu tô só conferindo aqui uma parada. Eu não tenho paciência. Mas vamos lá. Vini, melhor do mundo? Aonde? Pô, com o Real Madrid ele é. E com a seleção? Você que torce para a seleção brasileira, você está satisfeito com o Vinícius Júnior? Você que torce para a seleção brasileira, você está satisfeito com o Rodrigo? Mas ele não é do Real Madrid, o problema não era a Premier League. Agora a gente tem um ataque titular do Real Madrid, mas ainda assim não é bom. Não presta isso. O Real Madrid é burro. O Real Madrid, o Florentino Pérez, ele olha aqui e fala: porra, como é que eu gasto meu dinheiro? Eu vou comprar esses caras aqui que eu acho fraco. Dito isso, eles já ganharam 2 Champions nos últimos 3 anos. 2 Champions nos últimos 3 anos. Com ambos sendo protagonistas. Mas a Champions também deve ser pior que o Campeonato Paulista aí na cabeça de Sormani. Talvez. São os 2 principais jogadores do Real Madrid, 2 dos principais, né? Do Real Madrid, que é o melhor time do mundo. Chegam na seleção brasileira, cagam nas calças. Eu acho que o melhor do mundo, Sormani, tem que jogar em tudo, né? Lógico. Seleção e no Lógico. clube. O Pelé, ele era Exato. Obrigado. Ele era rei no Santos e na seleção. Entendeu? É isso que você tem que fazer. O Ronaldo. Pô, tu quer balizar as pessoas pelo Pelé, é isso mesmo. Vamos pegar o parâmetro, é Pelé. Se o cara não for aqui, o Pelé não presta. Meu Deus do céu, o Ronaldinho Gaúcho cansou de ser criticado porque não conseguia transferir o Ronaldinho Gaúcho do Barcelona para a seleção. O Rivaldo passou por isso várias vezes, até ser campeão do mundo em 2002. Antes da Copa de 2002, ele foi vaiado num jogo contra o Equador, ou foi contra a Colômbia, estreia do Leão. O jogador mais vaiado em campo era o Rivaldo. E a galera falava, porque o Rivaldo do Barcelona não é o Rivaldo da seleção. Era a mesma ladainha. Aí ele foi campeão do mundo, todo mundo ficou pianinho. Isso porque o pessoal já era doido, né? Porque o Rivaldo já tinha sido seleção da Copa, um dos melhores da Copa de 98. Mas não bastava, porque não ganhou. Aí 2002, o ciclo, ele apanhando, campeão do mundo, e para muitos o melhor jogador da Copa. Eu acho que foi o Ronaldo, mas para muitos foi o Rivaldo, que passou exatamente por isso aí, por dizer que não era o mesmo jogador, não sei o quê. Era o melhor do mundo em 99, mas cadê ele na seleção? O cara já tinha ganho Copa América mais de uma vez, depois foi campeão do mundo. Eu quero ver ano que vem, se ganhar, esse discurso inteiro cai por terra. Exatamente. O Messi demorou um pouco para conseguir esse status, mas conseguiu. Então, gente, é o seguinte, outra coisa, jogador que é negociado para fora do país. Então você tem que chegar lá, o presidente da CBF tem que chegar lá e falar assim: escuta, é o seguinte, você tem todo o direito de ir embora, velho. Todo o direito de ir embora. Você faz sua independência financeira, escuta a musiquinha da porra da Champions League, só que você não vai mais ser convocado. Porque a partir de agora, jogador que sai do Brasil não pode mais ser convocado. Acabou o jogo ontem lá em Buenos Aires. O jogador que sai do Brasil não pode mais ser convocado. Então, de novo, a gente não ganharia a Copa de 94. Eu vou repetir, tá? Jorginho, Dunga, Romário, Mauro Silva, Bebeto, Márcio Santos, Tafarel e Aldair. 8 jogadores campeões do mundo em 94 estavam fora do Brasil. Sem eles, a gente não seria campeão. Que merda de teoria é essa? Já que o Sormani tá com raiva aí, falando palavrão, né? Vamos a 2002. Cafu, fora do Brasil. Lúcio, fora do Brasil. Roque Júnior, fora do Brasil. Edmilson, fora do Brasil. Roberto Carlos, fora do Brasil. Ronaldo Fenômeno, fora do Brasil. Rivaldo, fora do Brasil. Ronaldinho Gaúcho, fora do Brasil. Velho,
Que tese é essa, velho? A gente não seria campeão sem os caras que atuam fora do Brasil. O futebol mudou. Se você parou nos anos 70, nos anos 80, que inclusive fomos para a Copa do Mundo de 82, com todo mundo que atuava no Brasil praticamente, e não ganhamos. O futebol mudou, cara. Se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Eu acho que aqui tem ótimos jogadores, Eu acho que o Gerson merece ser titular da seleção, jogando no Flamengo. Eu acho que o Estevão pode brigar para ser titular da seleção. Tem caras que atuam. O que pode? O Wesley, acho que hoje é o melhor lateral direito que a gente tem, mas são minoria. Eles não representam a maioria, não dá para formar um time todo com essa galera. Não tem nenhum goleiro aqui que seja melhor que o Alisson e que o Ederson. Não tem nenhum zagueiro aqui que seja melhor do que o Gabriel Magalhães, do que o Marquinhos ou do que o Militão, se voltar, tá bem. Não tem. Não adianta. Não tem nenhum atacante que seja melhor do que o Vinícius Júnior, do que o Rodrigo, do que o Rafinha. Não tem. Não adianta. Porra. Dá pra ter 3, 4, dá. O time inteiro? Não dá, pô. Vai espernear e não dá. Os caras... Do mesmo jeito que a Argentina não é campeã do mundo com os caras que atuam na Argentina. Porra, simplesmente não é. Porque não tem como. Sabe quantos jogadores tinham da Argentina que atuavam na Argentina, no time campeão do mundo? Tinha 1. Era isso que tinha. 1. Na verdade, menos. Eu acho que podia ser que não fosse nenhum. Peraí. Era 1 mesmo. Só 1. O goleiro reserva. Era esse o cara da Argentina que jogava. Você acha que com os jogadores da Argentina, só atuando na Argentina, esse é o problema? Um nacionalismo baseado em tirado da bunda? Tudo da Europa. Ninguém vai entrar no supermercado hoje à tarde para encarar torcedor. Não. Ninguém vai pegar o carro para abastecer o carro no posto de gasolina. Ninguém vai entrar na padaria. É muito fácil para esses caras. Uhum. Essa geração de Enzos está acabando com o futebol brasileiro. E eu falo de você, torcedor. De você, torcedor. Que fica aí babando, chupando o saco da Premier League e do futebol europeu. Vocês estão acabando com o nosso futebol. Meu Deus. Cara, quem acabou nessa tese aí foi a Lei Bosman, que acabou com a lei do passe, que fez o mercado se movimentar, o aumento do número de estrangeiros nas ligas nacionais. Foi isso que aconteceu, porque se nos anos 50, se nos anos 70 tivesse essa facilidade de levar, os caras tinham ido, porra, como quase todos foram. Quase todos foram. O Falcão saiu do Brasil, o Sócrates saiu do Brasil, o Zico saiu do Brasil, o Júnior saiu do Brasil. Vários daquela geração dos anos 80 saíram, tiveram experiências fora do Brasil em algum momento. Só que o mercado era diferente, assim, não podia ter 5, 6, 10 estrangeiros, era outra parada, assim, a economia estava mais próxima, a questão de valorização de moeda era diferente. Hoje não tem como. E se nos anos 50 já tivesse valendo a lei, nos anos 60, ia sair do mesmo jeito. Porque aí você vai se balizar pelo Pelé, pelo Garrincha, que não saíram e tal, mas o Didi saiu, o Evaristo jogou fora. Mesmo naquela limitação, a gente teve brasileiros saindo. E se a lei permitisse, o mercado fosse diferente, iam sair mais. Então, não é este o problema. Não é isso aí, é deturpar completamente a questão. Porque com este time, o Brasil pode ser campeão do mundo, como poderia ter sido em 18 e 22, com a maioria jogando fora, porque os melhores estão lá. Essa tese do Sormani é como se... Vamos pegar a seleção da Sérvia, é da Sérvia, né? O Jokic é sérvio, né? O Jokic é sérvio, né? Jokic, cadê? Jovic. Cadê ele? O cara é o MVP lá, pronto. A Sérvia não pode mais pegar os pica que estão na NBA, porque vamos com a seleção só que estão aqui. Aí tem lá um Sormani sérvio falando, vocês, Enzo, que chupam o saco da NBA, estão acabando com o basquete sérvio. Quando, na real, os melhores estão lá e sem eles lá, simplesmente não tem time. Não tem. Pelo amor de Deus. O outro lá também, que foi pro Lakers, agora é sérvio também, não é o Doncic, é Eslovênia, né? Não leva mais ele. A Eslovênia vai levar só os eslovenos. Não vai pegar o melhor. E aí, assim, a minha dúvida é, para o Neymar estivesse jogando fora,
O Neymar ali, 2015, o Neymar no auge, também não era para levar. Pela tese dele, o Neymar, auge, ali, 2017, 2018, não leva também. Não era para ter ido para a Copa do Mundo. Difícil. Não é possível que esse Murilo jogue mais que o Murilo do Palmeiras com que o Léo Ortiz. Não é possível. E outra, aquele menino lá do que inclusive não entrou bem, tá? Só para constar, o Léo Ortiz não entrou bem. Ele fala como se o Léo Ortiz tivesse tido uma atuação maravilhosa. Eu adoro o Léo Ortiz, mas ele não jogou uma barbaridade para dizer que tem que ser titular. Aí agora ele vai soltar um aqui que que era do São Paulo, que era bom jogador. Aquele cara que joga com fitinha lá, ó, barbudinho, loirinho. Lianco. O Murilo não joga mais do que o Lianco. Ele falou do Lianco, né? O Lianco, eu não sei se ele sabe, jogou na Premier League e não foi bem. E não jogou nem 20 jogos. Gosto do Lianco, beleza? Mas o Lianco não é mais zagueiro do que o Murilo. Não é, pô. Falando nas redes sociais, e isso acaba impactando na mídia e na convocação da seleção brasileira. A mim vocês não enganam. Nunca me deixei enganar por isso. Nunca me deixei enganar por Premier League e por Champions League. Nunca! Eu tenho 67 para 68 anos. Quando comecei a ver futebol, né? O bom do futebol tava aqui, não tava lá. Vocês não viram merda nenhuma, seus bostas. Entendeu? Pare de mamar o saco da Premier League. Caraca, desculpa, aí se perdeu totalmente. Aí foi para um lugar de quem, assim, não acompanha, não gosta e acha que o mundo é a sua bolha. E aí, talvez ele seja criticado, às vezes, pelos moleques e tal, que assistem, que cobra que ele tenha esse conhecimento desses campeonatos que ele não acompanha e não gosta, e tá tudo bem. E aí ele vai confrontar essa molecada culpando os moleques, velho. E se por acaso o treinador é influenciado por rede social, o erro é do treinador, porra, não é do moleque que assiste ou do sei lá o quê. Sei lá, é loucura, véio. Até porque a audiência média da Champions, da Premier, nem é molecada, mas nem vou entrar nesse embate. League, porra, e da Champions League, temos que valorizar o que é nosso aqui. Aí você pega jogos de quinta categoria na Europa, mas o gramado é bonitinho, a arquibancada tá lotada, o uniforme é legal. Você olha e fala assim, puta jogo. São jogos ruins. Aí você pega o jogo em que tá falando isso, Brasil, que é muito melhor do que o jogo de lá, só que os caras falam mal daqui porque o campo tá escangalhado. É o tal do pacote. Embala o produto, que é bonito. Então, gente, eu quero que vocês todos vão pra e vocês essa Premier League. Muito bem. Assim, na boa, assim, desculpa, gente. Aí engaja, a galera, porra, acha o máximo e tudo. Eu não consigo achar isso legal. Não é legal porque, assim, a tese é furada, o argumento é furado, não tem nexo. E além de ser desrespeitoso, velho, com quem tá dando audiência pra ele. Simplesmente porque ele não gosta ou não acompanha. E aí, como assim, não conheço, logo não gosto. Eu apostaria que o Sormani não vê 10 jogos da Premier League numa temporada ou de Champions. Deve ver aqui e ali. E beleza, ele não gostar. Agora, assim, apontar o dedo e culpar a Premier League pelo Brasil não ganhar. Porra. Ai, Sormani, genial, muito bem, merece aplausos, um desabafo e uma crítica e tudo mais. E outra coisa, hein? Eu convido a vocês não assistirem mais isso. Parem de assistir a Premier League. Passem a assistir mais o nosso futebol. Passem a valorizar mais os nossos times. Só para lembrar o horário, assim, a Premier League normalmente passa sábado, domingo de manhã. O Brasileirão é sábado, domingo à tarde. Dá para ver os dois. Pare de comprar camisa de time de futebol da Europa pros seus filhos e pros seus netos. Isso enche o saco. Pá, vai se Puta, você só vê um monte de moleque na rua com camisa do Barcelona, do Real Madrid, do City. E você não vê moleque mais com a camisa do Palmeiras? Porque assim, é muito bom o Sormani, que acho que é paulista, né? Ele não nasceu, por exemplo, em Fortaleza, sei lá, em Belém, sei lá, São Luís, onde você vê camisas de time que não são dos clubes locais. Sempre, isso nunca foi uma questão, ninguém nunca tratou ninguém assim, para falar, tira esta camisa, você não sei o que, até rolaram os movimentos de tentar regionalizar um pouco mais a torcida, mas, pô, isso é loucura, isso aqui é loucura. Do Flamengo, do Corinthians, do Santos, você não vê mais? Não vê mesmo. Vocês, seus Enzos, vocês estão acabando com o futebol brasileiro. Gente, assim, eu sou super respeitoso, tá? Eu tento ser, não tô aqui para julgar trabalho de ninguém e tal, mas isso acaba... Isso é um julgamento também do nosso trabalho, né?
Por exemplo, a TNT transmite a Liga dos Campeões da Europa. E o cara simplesmente criou uma guerra contra um inimigo imaginário e oculto, que não é culpado da má fase da seleção brasileira. E ficou um react longo pra caramba também, hein? Então, beleza, ó, curta, comente aí, tamo junto, valeu? E continue vendo a Premier League e a Liga dos Campeões, não tem culpa de nada disso aí, valeu? Esse discurso é muito mais culpado do que as competições. E, de novo, a maioria dos pica, os melhores, estão lá, velho, gosta o Sormani ou não, então não tem o que fazer.